Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo de opinião sobre o livro Elfanos, o legado da Duda. Antes de mais, deixem-me contar um pouco de como é que este livro veio parar às minhas mãos. Eu já tinha visto este livro nas livrarias e eu acho que se vocês forem à livraria mais perto de vocês, são capazes de encontrar este livro. Ele está nas FNAC, está nas Bertrandes, penso eu, está no Jumbo Continente, etc, etc, etc. Eu já o tinha visto nas livrarias, nunca tinha estado com ele na mão até ter ido à Feira do Livro de Lisboa. Portanto, isto é já um pequeno preview da minha book haul da Feira do Livro. Este livro eu comprei lá. No primeiro dia em que eu estive na Feira do Livro, para aí algures na minha quarta volta à feira, eu encontrei a Duda a fazer a apresentação do seu livro, Elfanos, e parei e estive a ouvir um pouco da apresentação. Já não ouvi desde o início, mas apanhei a parte final e eu gostei do que ouvi, estive a falar um bocadinho com a autora. Razões por eu ter parado. A primeira foi porque quando eu vi que este livro estava em cima da mesa, eu conheço aquela capa, porque eu já tinha visto em livrarias, mas não fazia a menor ideia que era de um escritor nacional. Até porque, pronto, Duda não fazia a mesma menor ideia, não tinha a menor pista, portanto foi uma surpresa ter descoberto que era de um autor nacional, uma autora, neste caso. Também não conhecia a editora, que é Capital Books. Esta é uma história de fantasia, é literatura fantástica, como o nome indica, Elfanos tem a ver com elfo. O início é assim muito normal, nós conhecemos um grupo de 5 amigos que têm umas relações muito complicadas uns com os outros, já têm assim uma grande história, conhecem-se há muito tempo e são pessoas normais até o momento em que um elfo vem buscar a Joana, uma das personagens principais, para ir para Elfanos ser rainha de Elfanos. O livro segue a aventura deste grupo de amigos saírem da sua vida normal e entrarem num novo mundo fantástico, um reino fantástico, com elfos e seres que eles não faziam a menor ideia que existia. A Duda é uma escritora muito novinha, podem ver lá aqui, estive com ela é muito querida, muito amorosa, ela assinou o livro. O facto dela ser nova é uma coisa que se nota bastante bem no livro. A escrita é verdinha, digamos assim. As ideias estão lá, mas a maneira como ela chega a elas precisa de evoluir e de certo modo irá evoluir. Eu já tive mais ou menos a percepção que algumas pessoas não compram livros de autores portugueses, muito menos de autores portugueses jovens. Não acham que vale a pena. Eu, no geral, fico um pouco dividida. Primeiro porque é português, primeiro porque é de uma pessoa nova. O facto de ser por uma pessoa nova, eu normalmente não julgo muito por aí, porque eu tenho livros que são dos meus favoritos que foram escritos por autores muito novos. Por exemplo, o Christopher Paolini escreveu a Saga do Eragon, que eu adoro de morte. A Samantha Shannon escreveu A Estação dos Ossos. Ela tem 19 anos, se eu não me engano, super novinha, e o livro tem uma qualidade top. Portanto, é nova, mas não vou julgar por aí. Fiquei impressionada pelo facto de a Duda ter conseguido editar o livro dela. Fiquei impressionada pelo facto da editora ter conseguido levar o livro dela ao mercado e às grandes lojas como a FNAC e por aí. E despertou-me curiosidade por, claro, ser fantasia. Depois, o facto de ser português, eu não tenho muitos termos de comparação. Eu não leio, tenho que confessar que não leio muitos autores portugueses. E do que leio não me surpreende muito, mas se calhar eu simplesmente ainda não li o suficiente. O que eu acho em relação aos escritores portugueses, ou o que eu leio de escritores portugueses, é que a escrita ou é muito direta e juvenil, ou tentam floreá-la demasiado, escrever muito bonito, de um modo que não sai tão natural e fluido como outros livros, por exemplo, de literatura fantástica que eu leio de autores internacionais.
Em Elfanos eu encontrei isso, uma escrita jovem. A maior parte do livro fez-me... Eu tinha a sensação que estava a ler um livro juvenil, se não fossem depois certas cenas mais íntimas que aconteceram e me surpreenderam. Não estava à espera que aquilo fosse acontecer. O que até foi bom porque deu outro nível ao livro. De resto, eu gostei bastante da premissa que a Duda criou. Fiquei bastante curiosa com o mundo novo em que nós fomos introduzidos e tive mesmo muita pena de ela não ter apostado mais na construção deste mundo, deste reino de Elfanos e das espécies que ela colocou na sua história fantástica, porque a maior parte do livro baseia-se nos relacionamentos. Se eu vir bem, baseia-se quase só nos relacionamentos. E as minhas partes favoritas foram, de facto, aquelas em que nós descobríamos pequenos detalhes sobre a magia do local, as espécies de Elfanos, a história de Elfanos, o que é que estava a passar, como é que funcionavam as coisas. De qualquer maneira, eu quero levar esta discussão para vocês. Eu quero saber a vossa opinião. Primeiro de tudo, vocês leem autores portugueses? Gostam de autores portugueses? Têm preferência por algum autor português em particular que não o trocariam por nada e ninguém internacional? O que é que acham da escrita dos autores portugueses em geral? Eu não acredito que Portugal tenha falta de qualidade, eu acredito que Portugal tem falta de oportunidade. Acho que há de haver muita boa gente aí que escreve lindamente, mas é muito difícil conseguir fazer chegar as suas ideias e os seus livros ao mercado editorial. Penso que esse pode ser um problema dos portugueses. Penso também que há muito preconceito em ler em português. Nós normalmente preferimos sempre ler autores estrangeiros. Eu confesso que acabo por me sentir dividida. Acho que devíamos ler o que é nacional, mas também se eu sei que não vou gostar tanto do que é nacional como do que é internacional, vou estar a ler uma coisa que gosto menos por pena, ou vou estar a ler uma coisa que gosto mais porque é o que de facto vou gostar mais. Voltando a Elfanos, eu dei 3 estrelas a este livro. Foi uma leitura de certo modo agradável. Adoro certos pormenores que este livro tem. A letra dos títulos é assim um pouco trabalhada e eu acho esse pormenor super giro. Olhem só. Eu gostei da história da Duda. Eu vou querer ler o próximo livro porque, como eu vos disse, eu tenho curiosidade na parte mais do mundo mágico, mais das espécies e por aí adiante. Quero ver onde é que isto nos vai levar. Acho que eu, como leitora de literatura fantástica, que é o que eu leio mais, é mais difícil para mim não comparar este livro a tantos outros que eu já li. Acho que se vocês forem uma pessoa que só lê romances ou que só lê contemporâneos, nunca lê fantasia e for ler Elfanos, é capaz de gostar mais ou ficar mais impressionado do que eu. No entanto, como eu vos disse, houveram aqui pormenores que eu achei, uau, muito bem. Isso é novidade, isso é novo e intrigante. Eu estou curiosa e vou querer continuar a acompanhar a evolução da Duda, a quem eu desejo todo o sucesso nesta sua jornada literária. Gostava de saber se já viram este livro nas livrarias, se já pensaram em ler, se já leram e, claro, deixem-me a vossa opinião sobre o que é para vocês lerem em português.